Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Vamos iniciar, né, pessoal? Estamos na hora já, 20 horas e 1 minuto, nessa quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. E vamos então fechar os nossos olhos, né? Vamos elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, nossa querida mãe, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, aos espíritos amigos, aos parentes queridos, aos amigos amorosos e benevolentes, todas as forças positivas que regem a vida e que nos amparam, possam nos iluminar neste momento, nos intuir, possam abençoar o nosso momento de estudo, facilitando o nosso entendimento, auxiliando os nossos raciocínios, o nosso discernimento, a nossa clareza mental e também o modo de sentirmos, que possamos sentir com equilíbrio, possamos sentir de uma forma cristalina, pura, com uma intenção positiva e irradiarmos luz, acendendo a nossa luz, irradiando amor, irradiando paz e sintonizando com esse amor e essa paz que também jorra do alto sobre nós. Então, que a sintonia positiva se faça em nós e em torno de nós, envolvendo a todos os familiares, envolvendo todos os ambientes, iluminando a tudo e todos ao nosso redor e em todos os lugares, as pessoas que estão nos acompanhando, seus ambientes, todas as instituições voltadas ao bem, todos os grupos que estão estudando, que estão orando, que estão procurando a melhoria, e todos aqueles que estão adoentados, todos que estão passando por grandes desajustes, perturbações, aflições, que nesse momento possam iniciar a sua recuperação, a sua melhoria, o seu equilíbrio a partir das energias do alto, a partir da consciência advinda do estudo e da vontade de melhorar. Que a tua luz ilumine todos os espíritos necessitados e possa recair sobre eles as bênçãos, as radiâncias do teu amor. Que assim seja, Senhor. Muito bem. Ok, pessoal. Então, novamente, boa noite. Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, né? Nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que nos permite realizar os estudos todas as noites, de segunda, de terça, de quinta e de sexta-feira. Sempre às 20 horas, sempre um estudo diferente e sempre um estudo interativo, né? A gente pode interagir aqui na área de texto, né? A gente vai tentando responder as questões que vocês colocam. Logicamente não dá para a gente responder tudo o que é colocado, mas a gente vai tentando adequar aí às necessidades do estudo, tá? Então a gente agradece muito a presença de todos e vamos estudar, né? Todas as quintas-feiras a gente está com o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, do espírito Joana de Ângeles, através do médium Francisco Cândido Xavier. Estamos no nosso quarto estudo e entrando hoje no capítulo 3, Fenômenos Renovadores. Tá? Então vamos lá, né? Joana de Ângeles, ela começa sempre os capítulos com algumas frases de autossugestão, algumas frases que a gente pode usar repetindo, né? Ao longo da semana, que a gente pode fazer esse trabalho de mudança dos pensamentos e depois a gente entra no texto propriamente da reflexão da noite, tá? Então a gente vai ler mais rapidinho aqui essas frases de autossugestão e depois a gente começa a nossa reflexão, tá?
Então a Joana de Ângeles começa, né, com a presença divina, ó, Fenômenos Renovadores, capítulo 3, né? A presença divina apoia-me nos processos de crescimento e renovação. Cada momento constitui-me oportunidade nova para avançar ou corrigir erros. As transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento. A poda renova, a dor desperta, a provação educa. A alteração de comportamento propõe esforço. Estou fadado à felicidade e lograrei mediante renovação e luta, pois que sou filho de Deus. Tá? Então essas são as frases para a fixação, né? Para que a gente repita, para que a gente possa fixar no nosso dia a dia como uma lembrança constante, como uma programação que nós vamos realizando em nós, que vai substituindo as programações atormentadoras, né? Problemáticas, negativas que têm prevalecido, tá? Então vamos lá, né? Vamos para o texto de hoje, Fenômenos Renovadores, capítulo 3. A vida é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável. A mudança é fenômeno natural do processo renovador, né? Então, o primeiro conceito que ela emite aqui é a lembrança que a vida é uma constante transformação, uma constante renovação, né? Desde o começo da vida, nós já estamos, né, caminhando para o término da existência, né? Então, nós temos um ápice e temos um declínio, né? Tudo é renovação. Nada permanece estável, parado. Onde se acha, onde se pensa em encontrar alguma coisa parada no universo, a gente sempre encontra movimento, né? A gente sempre encontra na intimidade dos átomos, das subpartículas, a gente sempre encontra movimento, vibração, né? Então tudo é transformação. Parece algo um pouco óbvio, né? Parece algo já muito conhecido nosso, algo que não precisaria estar falando, mas de certo modo não, porque nós precisamos muito lembrar disso. Nós precisamos muito lembrar disso, que a vida são fenômenos renovadores sucessivos, né? São etapas que se renovam, porque a gente tem uma mania, né? Uma mania de querer nos fixar em acontecimentos, em fases, em pessoas, em situações, em posses, em sentimentos. A gente tem uma mania de nos fixarmos, né? Não querendo que haja mudanças. A gente quer congelar os momentos. Mas se a gente pudesse, né? Dependendo do caso, a gente congelaria o nosso corpo. Congelar, entre aspas, né? Vamos ficar congelado, né? Mas paralisar no aqui e agora, na juventude, ou na infância, ou na maturidade, né? Se nós pudéssemos, nós transformaríamos essa transformação em algo permanente, né? Mas não é possível, né? Tudo é transitório. Tudo é transitório. E quando a gente começa a querer fazer daquilo que é transitório permanente, nós começamos a preparar frustrações e sofrimento, né? Quando a gente teima em querer fazer permanente aquilo que é transitório, nós já começamos a preparar sofrimentos, né? Porque a vida é inexorável, poderosa, algo que tem de mais poderoso, né? Porque a vida é a expressão divina, da lei divina, né? Que está em constante movimento, renovação, né? Então, vai nos fazer sair das posições que nós estamos. Vai nos fazer olhar necessidade de mudanças, necessidade de novos pontos de vista, né? De novos objetivos, de novos significados, né? Novos relacionamentos, novas vivências,
novos aprendizados, a vida sempre vai nos falar disso. E toda vez que a gente teimar em resistir a essas mudanças, nós estaremos forjando sofrimentos, estaremos preparando sofrimentos para nós, né? Querer manter a beleza do corpo, lógico, a gente vai tentar ficar o mais bonitinho possível, mas não fazer disso o nosso objetivo existencial. Lógico que nós vamos trabalhar pela manutenção da nossa vida, amealhar dos recursos necessários, né? Para a nossa sobrevivência, para a nossa segurança, mas dentro de equilíbrios. Não fazendo da nossa vida o amealhar de recursos, né? Porque toda a ilusão de congelarmos, de paralisarmos, né? A vida vai nos fazer sair daquela situação cômoda, daquela situação estagnada, parada, né? A vida sempre vai nos propor mudanças, tá? E isso é natural, pessoal, até porque a cada dia, a cada época, a cada ano, nós vamos mudando. Então, nós não somos a mesma pessoa que éramos 5 anos atrás. Nós não somos a mesma pessoa que éramos 10 anos atrás, que éramos 20 ou 30 anos atrás. Nós estamos nos tornando sempre uma pessoa nova, uma pessoa diferente, né? Entendeu? Então é normal que a sintonia mude, às vezes até os grupos mudem, as relações se alterem. Isso não é desamor, isso é o fluxo da vida, né? Provocando transformações, né? Podemos amar cada vez mais, mas continuaremos passando por incessante transformação, tá? Ok, pessoal? O Manuel colocou assim como a natureza se transforma, se atualiza sem parar, né? É verdade. O Ailton colocou, mas tem muita gente iludida com a beleza, mas vai envelhecer. Pode ser com muita frustração. É, então, onde colocar o teu tesouro, aí está o teu coração. A gente acaba prendendo o nosso coração onde a gente acha que está o nosso tesouro. Então, veja que os significados existenciais, eles geram buscas. E as buscas geram prioridades na nossa vida, né? As prioridades, a gente elege essas prioridades, né? Que passam a ter valores, né? Maiores ou menores conforme os significados que a gente dá, né? Então, isso tudo vai variando conforme a gente enxerga a existência, né? Coisas que a gente dava um valor único, muito grande no momento, no outro a gente pode dar um valor muito menor, né? Ok? Então vamos lá. Tudo quanto não se renova morre, impondo um normal efeito de desenvolvimento. O repouso é interpretação equivocada em torno de ocorrências não detectadas. A gente acha que onde tem repouso, onde está tudo parado, né? A gente acha que é só isso, né? Que está tudo parado mesmo. Mas, na verdade, existem ocorrências que nós não estamos detectando. A própria tempestade, muitas vezes, está aquela paradeira, né? A natureza está parada, até meio silenciosa. Muito frequentemente está se preparando a tempestade, né? Até os bichinhos ficam lá meio parados. Então, tem muitos eventos que a gente não detecta que estão ocorrendo dentro e fora de nós. Quantas coisas estão gravitando, se preparando para surgir na nossa vida, né? Quantas coisas estão aí sendo preparadas para surgirem na nossa vida. Nós nem detectamos, nós nem percebemos, né? E que serão renovações, serão mudanças na nossa vida, né? Então, nós não sabemos, né, do futuro, né, dos próximos anos, próximos meses, né? Desse modo, emoções, organização fisiológica, comportamentos humanos encontram-se sujeitos aos imperativos de alterações necessárias, variando de acordo com ocorrências, circunstâncias, ocasiões, né? Antigamente era virtude, né? Eu lembro nessa época, era virtude, falar assim, ó, eu não mudo.
Era virtude, a pessoa enchia a boca para fazer só uma pessoa que não muda. Eu não mudo, né? Era sinal de virtude, né? Socialmente falando assim, quem é mais antigo aí vai lembrar, né? É normal as pessoas falarem, eu sou uma pessoa que não muda, sou sempre o mesmo. Mas aí a vida foi mudando, né? E hoje em dia, o nosso, o nosso ponto fixo, hoje em dia, chama-se movimento. Engraçado, né? Parece até uma coisa contraditória, né? Nosso ponto fixo. O nosso ponto de estabilidade hoje é em cima do movimento, né? Hoje a maior probabilidade que a gente tem de se equilibrar é se equilibrar no movimento. É como andar de bicicleta, né? Você se equilibra, mas se equilibra no movimento. Se você parar, você cai do lado, né? Então, mas antigamente era assim, né? Antigamente era sinal de virtude, né? E hoje, se a gente falar isso, é totalmente contrário, é sinal de coisa parada, coisa antiquada, coisa, né? Lógico que a gente entende que às vezes a pessoa quer dizer assim, ó, os meus valores corretos, eu sou uma pessoa que não abro mão de fazer as coisas de forma correta, de forma justa, honesta, eu não mudo esses valores. Ok, ótimo. Aquilo que é bom a gente não deve deixar mudar mesmo ao longo do tempo, né? Então a gente entende essa nuance também, vocês entendem também, né? Então aquilo que é bom, né? O evangelho é algo perene, né? Nós vamos mudar, né, o evangelho, né, conforme a época, né? As leis divinas são leis perenes, né? As nossas leis aqui, elas se adequam, elas se ajustam conforme as épocas, né? Mas as leis divinas são perfeitas, são perenes, né? Então, quanto mais a gente baseia a nossa vida naquilo que é legítimo, nas leis divinas, quanto mais a gente se baseia no bem, aí são leis eternas, né? Isso a gente vai levar daqui para o plano espiritual e para as próximas encarnações, né? Isso é bom que a gente não mude mesmo. O bem é em nós, né? Ok? O resto a gente pode mudar tudo, mas o bem em nós é bom que a gente continue sempre o mesmo. Né? Concorda? Né? Então o resto vai variar, né? É sujeito aos imperativos, né? Dos momentos, né? Das ocorrências, circunstâncias, ocasiões, né? As emoções que a gente vive, né? O corpo físico, os comportamentos aqui na Terra, né? Que a gente precisa adequar muita coisa, né? Se transforma, mas que seja sempre para melhor, né? Essas alterações na criatura humana procedem de estados diferenciados de consciência, de padrões mentais diversos, de filosofias existenciais variadas, né? Então, por que que nós vamos mudando? Por que que nós vamos aprimorando e devemos aprimorar, né? Porque nós vamos subindo, nós vamos melhorando os níveis de consciência que nós expressamos. Nós temos vários níveis de consciência. Tem épocas assim que nós somos mais primitivos, né? Mas no começo da civilização, que nós estamos nos primeiros níveis de consciência, quase que uma consciência de sono, despertando da animalidade para a consciência lúcida, né? Então a gente está despertando para os patamares superiores, é o que vem ocorrendo com a civilização, e todos nós individualmente, né? Então a gente vai despertando até a gente chegar no nível que a Joana de Ângeles fala, no nível de consciência cósmica, de sintonia com a consciência cósmica, que é o mais alto nível que nós temos capacidade hoje de sintonizar. Além disso, nós não temos ainda condição. Mas o que nós podemos, e nós podemos, sim, ampliar a sintonia com a consciência cósmica. Nos sentirmos integrados com a consciência cósmica. Alexandre, mas como é que é isso? O que que é essa consciência cósmica? Pelo amor de Deus, né? É Deus. Consciência cósmica é Deus, né? A vida, a expressão das leis divinas, onde Deus está, né? Nós estamos mergulhados em Deus.
Então, quanto mais a gente amplia a nossa consciência, quanto mais a gente se eleva, mais nós sintonizamos com a consciência cósmica. Porque nós vamos descobrindo o Deus em nós. E vamos descobrindo o Deus, nós estamos mergulhados em Deus, na verdade, né? Deus nos perpassa e existe dentro e fora de nós o tempo todo. Emmanuel fala através do Chico Xavier do Deus imanente na criatura, ou seja, intrínseco na criatura. E o Deus transcendente, ou seja, ao nosso redor, em tudo que existe, né? Então é o mesmo Deus, né? É um Deus único, né? Mas ele se expressa nessa dualidade, o Deus imanente e o Deus transcendente, né? Então nós estamos mergulhados o tempo todo em Deus, né? O nosso self, né, Beth? Exatamente. A nossa realidade profunda, né? Porque somos feitos da luz e para a luz caminhamos, né? Temos a fagulha divina dentro de nós, ok? Então, essas alterações na criatura humana procedem de estados diferenciados de consciência, de padrões mentais diversos, de filosofias existenciais variadas, né? Nós vamos compreendendo cada vez mais qual filosofia a gente está seguindo, né? Quais filosofias servem mais, né? Qual estilo de vida, qual forma de pensamento é mais condizente, né? Com a evolução nossa, evolução mental, evolução emocional, né? Então a gente vai percebendo isso e nós vamos alterando as filosofias que a gente segue, né? Nós vamos alterando, nós vamos saindo de uma filosofia materialista, nós vamos saindo de uma filosofia hedonista, que é tudo apenas a busca do prazer, nós vamos saindo de filosofias variadas, né? Que se baseiam no nada após a morte, né? Num negativismo muito grande. Então, à medida que a gente vai se conscientizando quais filosofias a gente tem seguido, aumenta a chance da gente ser feliz. Aumenta a chance de nós fazermos mudanças no nosso modo de pensar e no nosso modo de sentir a vida e de agir, né? Perante a vida. Certo? Ok, pessoal? Né? Porque enquanto a gente está inconsciente, né? Enquanto nós estamos inconscientes, a gente age, né? Inconscientemente, sem perceber, sem ter consciência de como tem vivido, né? Então nós temos que estar cada vez mais conscientes, né? Tá? Vamos lá? Conforme se pensa, assim se procede, tá? Muito importante. Isso aqui é bem curtinho, mas é muito, muito significativo. Conforme se pensa, assim se procede. Ah, Alexandre, mas eu penso de um jeito e eu não consigo colocar em prática. Mas você já está querendo pôr em prática, não é imediatamente após. Primeiro, a consciência do que a gente quer. Então, o que que a gente pensa? O que que a gente deseja? Qual é o nosso ideal? O ideal do evangelho, o ideal do bem, da caridade. Na prática, naturalmente, a gente enfrenta as dificuldades para aplicar daquele modo de pensar, para aplicar aquele ideal que a gente tem, aquela atitude amorosa, não é? Mas nós sabemos que existe isso. Nós já sabemos que existem esses ideais superiores. Nós já sabemos que existe o evangelho, nós já sabemos que existe o amai-vos uns aos outros, perdão das ofensas, nós já sabemos. Nós já estamos indo atrás da materialização, da execução desse modo de pensar, entendeu? Então é lógico que nós vamos alcançar isso, né? É lógico que nós vamos alcançar. E no nosso dia a dia, muito do que vocês acreditam, vocês já fazem. Muito do que a gente acredita, a gente já faz, né? Então, o que a gente tem estudado, o
que a gente tem se conscientizado já tem feito muito parte da nossa existência, não é? Tô errado? Né? Tô certo, né? Muito do que a gente tem estudado, muito do que a gente tem se conscientizado já tem feito parte da nossa vida. Vocês falam, Alexandre, eu não orava, eu não tinha hábito de orar, agora eu estou orando sempre. Eu não tinha o hábito de ler, agora eu estou lendo. Eu não tinha o hábito de meditar, eu estou experimentando a meditação. Eu estava muito nervosa, agora eu estou mais tranquilo. Não é assim, não é? Eu estava me sentindo vazia, agora eu estou mais feliz, estou mais alegre. Ou seja, aquilo que a gente tem cultivado no campo mental já tem feito diferença na nossa vida. Nós temos que saber valorizar o passo a passo, né? Ninguém vai ver a árvore crescida desprezando a semente. Ninguém vai ver os frutos na árvore desprezando a semente da árvore, entendeu? Então, a, a, as sementes já estão dentro de nós, os pensamentos, os ideais já estão crescendo, já estão germinando, até dando alguns frutos, né? Muitos frutos já estão surgindo, né? A Daí colocou, e quando vamos fazer errado, lembramos do estudo, lembramos do que temos lido, lembramos do que temos refletido, lembramos, né, do que a gente conversa aqui nas outras lives, palestra do Divaldo, né? E a gente lembra dessa rede de informações que a gente tem hoje. Muitas informações que a gente tem hoje, né? Então isso já tem feito diferença sim na nossa vida, né? Conforme se pensa, assim se procede. Então nem sempre a gente consegue. É por isso que a gente está encarnado, porque a gente precisa repetir, repetir, ler, né? Analisar, tá? É o exercício que a gente está fazendo aqui. Mas cada vez a gente vai estar melhor, né? A mente, exteriorizando os níveis psicológicos, é responsável pelas atitudes, por expressar a realidade espiritual de cada um. Então, o que a gente faz, né, de certo, de errado, ainda é expressão da nossa mente. Né? É o que a gente fixou, é o que a gente conseguiu fixar. O que a gente expressa de certo e de errado é o que a gente já conseguiu conquistar na nossa mente. Tem muita coisa para modificar, para transformar, para renovar, mas é sempre a partir da mente, né, que a gente vai transformando a nossa vida, né? É usando a mente, né, que Deus nos deu, né, permitiu, né, que se criasse, né? Tá? E cada um vai falar, cada um vai se expressar, cada um vai se comportar conforme a realidade de si. Tá? Então, em sociedade, em família, ou sozinho, ou acompanhado, cada um vai expressar o seu nível de consciência, o seu nível de maturidade, o seu nível, né, de conhecimento, o seu nível de sentimento. Cada um expressa o seu nível que conseguiu alcançar. Tá? Então, certo, pessoal? Vamos lá. É a realidade de cada um, né? Então a gente tem que analisar qual é a nossa realidade e analisar o que que eu preciso melhorar, o que que eu preciso aprimorar, né? Aí ela continua aqui dizendo: o processo que precede a ação é de natureza mental, tá? Então o que a gente faz agindo é aquilo que antes foi mental. Ah, já, mas quando eu vejo eu já agi. É porque você, baseado num certo modo de pensar, que você vem trazendo há muito tempo, até séculos, milênios até, né? Num certo modo de pensar, você fixou comportamentos que se baseavam nesse modo de pensar, que hoje surgem espontaneamente em você. Quando você vê, já falou, quando você vê, já fez. Quando você vê, né? Já passou. É o que Paulo de Tarso fala, né?
O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Por quê? Né? Porque é o mal que a gente se habituou a fazer. São os maus hábitos, são os comportamentos ineficazes, improdutivos, né? Em sociedade, em família, então. O bem que a gente quer fazer, a gente não consegue às vezes fazer, porque a gente tem que mudar o hábito, né? Então a gente tem que exercitar, tem que devagarzinho mudar os hábitos, né? Muita coisa a gente já tem mudado, como a gente falou, né? Mas tem muita coisa ainda por mudar. Mas tem coisa que a gente não queria, a gente faz. Ah, Alexandre, eu sou assim mesmo, eu sou meio desbocado, a que eu vejo já falei, eu sou meio assim mesmo, eu sou meio descontrolado, quando eu vi eu já, né? Eu já briguei, não é assim? Então tem coisas que estão meio enraizadas em nós, mas que a gente pode ir transformando, a gente pode ir mudando essas programações, logicamente, que passa pela mente, passa pela conscientização, passa pela mudança do hábito, de um novo hábito, a fixação de novos hábitos, baseados no autoconhecimento, uma autopercepção, uma autoconsciência, um autocontrole, né? Uma autoadministração do nosso ser, né? Então, tem muita coisa para a gente trabalhar, né? Certo, pessoal, tá fazendo sentido para vocês? A Tânia colocou: de quando iniciei os estudos e a terapia para hoje, sou outra pessoa. Eu tinha uma percepção da vida muito pessimista, negativa. Os estudos foram fundamentais. Então, é isso aí, né, amor? Né? É um exemplo aí, né, de mudança, né, baseado na consciência, no estudo, na vontade, né? E a gente precisa investir, né, a nossa energia, nosso esforço nessas mudanças mesmo, né? Nessas buscas aí, tá? Todo mundo que investe do seu tempo, do seu entendimento, da sua energia, sempre alcança, né? Porque tudo que a gente quer, a gente vai obtendo. Com o tempo, né? Com persistência, a gente vai alcançando, tá? Então, o processo que precede a ação é de natureza mental. Portanto, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, né? Tudo que a gente afirma ou a gente nega mentalmente passa a exercer preponderância, justamente porque passa a preponderar, porque a gente se fixa naquilo, positivamente ou negativamente, né? A gente está se fixando, ou você está afirmando ou está negando algo positivo ou negativo, aquilo passa a se fixar na nossa mente. E em fixando na nossa mente, né? Através da insistência, através da repetição, né? Aquilo passa a se materializar no campo da realidade objetiva. Como que isso acontece? Nós vamos lançando no subconsciente, né? Tem a área de trabalho, que é a área consciente. Nós estamos usando aqui o consciente, né? Mas a gente vai trabalhando esses conceitos, a gente vai repetindo. Tem coisas que sobre nós que a gente fala para os outros. Ah, mas como eu sou, né, distraída, como que eu sou esquecido, como que eu sou, né? A gente emite conceitos, né, que ficam afirmando determinada realidade negativa. Então a gente joga através da repetição para o subconsciente, o inconsciente, né? Fazem parte de uma mesma realidade, lá do porão da individualidade, né? E o que acontece? Essa região do inconsciente é uma região executora. É uma região que tudo que você falar que é, ela vai transformar naquilo que você está falando.
tudo em que você se fixa e você cultiva, né? E o espelho da tua mente passa a refletir aquilo, você vai absorvendo. E o inconsciente ele vai dando um jeito de executar aquilo. Ele tenta colocar aquilo, transformar aquilo em verdade. Ele não vai questionar se é verdade ou não é verdade. Ele vai dar um jeito de transformar em algo real. Ele não vai questionar, o inconsciente não questiona se é certo ou errado. Ele vai materializar aquilo. Através do nosso inconsciente, através das energias que inconscientemente nós estamos mergulhados, nós nos ligamos a tudo. Nós nos ligamos às pessoas, nós nos ligamos aos objetos, aos recursos, a tudo. Porque nós estamos mergulhados em Deus, nós estamos mergulhados nessa riqueza de possibilidades da vida. E então, aquilo que você vai jogando, dizendo que é, o seu inconsciente ele vai dar um jeito de transformar em realidade. Seja positiva, seja negativa. Tá? Ao longo do tempo, ao longo dos séculos, ao longo das décadas, não é um processo mágico, mas é um processo contínuo e real. Né? A Joana de Anjos sempre fala sobre isso. Ok? Certo? Aquilo que vocês não entenderem, coloque o que vocês não entenderam, tá? Para que eu saiba qual conceito vocês não entenderam, certo? Isso facilita para mim aqui para poder desfazer. E é engraçado que a gente vê isso na Joana de Anjos, a gente vê isso na obra do André Luiz, né? A gente vê isso não apenas não apenas em autores materiais e até não espíritas, a gente vê isso nos próprios espíritos falando. Não é um processo mágico, é a expressão do desejo. E quando a gente mobiliza a vontade, o desejo, nós estamos mobilizando energias. Quando a gente mobiliza o pensamento, né? Idealizando algo, nós estamos mobilizando, nós estamos movimentando energias muito poderosas que vão nos levando ao longo do tempo à realização daquilo que a gente almeja. Entendeu? Então isso não é, até a Joana de Anjos fala, nenhum inusitado acontece. Não é uma coisa, né, mirabolante. É apenas manifestação da vontade, né, dos objetivos das pessoas. Entendeu? E é preciso muita força mental, muito empenho, muita energia, muito sentimento. É preciso, né? Tem gente que fala assim, Alexandre, mas isso não tem a ver com o trabalho da pessoa. Nossa, tem tudo a ver com o trabalho. Porque olha quanto trabalho a gente tem para saber do que a gente quer, para separar, não é, o joio do trigo, né? Ter discernimento, para saber do que se quer em termos ideais, em termos saudáveis, né? Em termos de melhoria. Então, olha quanta coisa é preciso, né? E além de saber, o buscar, né? Jesus falou, pedir, buscar e bater, né? Então, o buscar aquilo como meta existencial, né? A Joana de Anjos fala assim, principalmente a transformação de defeitos em virtudes. Então, você tem determinado defeito, mas aí você lê não, o Evangelho, né? O contrário daquilo, aquela virtude, você é muito, né? Muito reativo, de repente você vê lá a indulgência, né? E aí você, então vamos trabalhar a indulgência, né? Que é aquela espécie de perdão imediato, né? De quem nem dá muita bola para ofensa, aquela pessoa que não fica registrando as ofensas, né? Colecionando ofensas. A indulgência ela perdoa imediatamente, né? Até nem valoriza muito as cutucadas que as pessoas dão, aquelas coisas. Não, é indulgência, né? Então você mentaliza como é que é o comportamento indulgente. Então vamos lá, vamos nos imaginar em situações de indulgência. Vamos plasmar isso, né? Vamos repetir todos os dias, né? Exercitando o autocontrole, exercitando o perdão imediato nessa indulgência.
né? Exercitando essa virtude, assim como qualquer outra virtude, de paciência, de bondade, de generosidade, né? Então, todas elas, né? Ela fala principalmente transformar esses defeitos que a gente tem em virtudes. Ela acha que a melhor técnica que existe é essa reprogramação mental, essa reprogramação. Por quê? Porque a gente manifesta esses defeitos todos, eles estão programados dentro de nós. Por isso que a gente faz, olha que vê, já fez. É porque nós estamos tão habituados com eles, com um certo modo de agir, de pensar, de falar, de se comportar, que é inconsciente para nós. Então, o que que nós temos que fazer? Nos conscientizar dessas nossas necessidades e fazer o trabalho contrário, reprogramar em cima de comportamentos saudáveis, em cima de comportamentos mais ideais, né? Baseados no bem, no evangelho, né? Baseados na compreensão, no perdão e tudo mais. Isso é muito importante porque demonstra conhecimento. Então, acima de tudo, é um processo inteligente de quem já aprendeu como é que funciona a mente. Porque uma coisa é a gente lidar com o aparelho que nem sabe como é que funciona. E aí você fica sofrendo com o aparelho, como é que funciona a mente, né? Eu não sei como é que funciona, né? E os resultados não estão sendo muito bons. Mas aí a gente começa a entender como funciona a mente, né? A gente começa a entender o funcionamento e começa a usar o funcionamento da mente para a nossa melhoria, para a nossa mudança. E isso é real, isso não é fantasioso, não é ilusório, isso é real. Porque você está se programando para mudar o comportamento, baseado na consciência. Você quer uma coisa mais real do que isso? Quer algo mais real do que isso? A mudança real é a mudança do nosso íntimo, ou seja, da nossa consciência, do sentimento e do comportamento. Ou seja, essa é a verdadeira mudança. Entendeu? Certo? A Silvia colocou, tudo se aprende com os erros também. Exatamente. Né? Por isso que avaliar o que a gente tem feito errado vai dando uma dimensão do que a gente precisa mudar. Né? Então, isso vai dando consciência para a gente do que está bem, do que está mal, do que eu preciso mudar. Né? Eu preciso ter humildade para enxergar, né? A suficiente clareza para me permitir enxergar aquilo que não está legal, né? No meu comportamento, né? Certo? Mas aí é boa vontade, né? Inteligência, estudo, né? E exercício, né? Exercício, que a gente pode fazer diariamente, né? Faz lá a listinha das coisas que não estão legais em você. Vamos trabalhar lá, pelo menos 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Olha só, disciplina, vontade, né? Exercício, né? Constância. Vamos trabalhar, vamos lá, né? Vamos trabalhar as frases positivas, mentalizar, né? Fazendo coisas positivas contrárias do que aquilo que eu ando fazendo. Vamos supor. Aí vocês que têm que fazer a listinha de vocês lá, né? Vocês que têm que fazer a autoanálise de vocês lá. Aí vocês vão mentalizando, fazendo o contrário daquilo que tem feito, negativo, né? E vai repetindo isso. E vai gostando de mentalizar positivamente, vai gostando de imaginar-se fazendo coisas boas, imaginar-se reagindo de forma boa. Você vai pegando gosto pela energia positiva de se programar positivamente para as coisas. Gente, quando o cara vai lá treinar para saltar em vara, né? Aquele salto com vara na Olimpíada ou Campeonato Mundial, ou aquele salto em barreira que a pessoa vai de costa lá e pula, né? Sem vara, sem nada. Salto em barreira, ou salto triplo, ou qualquer uma dessas atividades assim.
Eles usam muito isso. Hoje em dia, a ciência a psicologia do esporte, a ciência do esporte usa isso totalmente. Você vê o cara até fazendo assim antes de fazer o pulo lá, ele está lá imaginando, ele está lá relembrando o passo a passo que ele vai fazer, e tal. Você vê o cara até assim, né? Você tem a nítida impressão que ele está fazendo isso. E a gente sabe, eles se programam. Eles se programam e vão almejando subir lá alguns centímetros mais e vão mentalizando que estão subindo e vão mentalizando e vão treinando as pernas e fortalecendo. O fato de mentalizar, o fato de imaginar, né, cria uma zona de crescimento proximal que a gente chama. Acho que até será que é o Vygotsky que falava isso, se não me engano? Uma zona de crescimento proximal. Você cria uma zona mentalmente de um próximo crescimento. Uma zona possível de um próximo crescimento, né? Vamos dizer assim. Entendeu? Não quer dizer que você não está se esforçando, não quer dizer que você não vai se esforçar. É parte do esforço, é parte do treinamento. Vai ter que ir lá fazer academia, fortalecer as pernas, vai ter que ir lá, né? Fazer uma coisa, fazer outra, para que isso seja uma realidade. Mas começa ali da mentalização, entendeu? Faz parte do treino, certo? Uma coisa não invalida a outra. Nós temos que entender a importância do início de tudo. A Joana Joseph fala assim, que tudo é resultado da planificação mental. E quando alguma coisa não dá certo, é porque a gente não planificou mentalmente, às vezes a gente se precipitou, não deu tempo, né, de criar realmente essa planificação mental, de plasmar as coisas de uma forma eficaz, tá? A Maria Lígia colocou, né? Tudo ocorre primeiro no campo das ideias, exatamente. Essa seria a ideia mesmo. Certo, pessoal? Ok? Tá? Opa, vamos lá. Vou pegar aqui, né? Então, quando a gente fala, né? Cada dia eu durmo melhor, cada noite, né? Melhor de noite. Cada noite eu pego no sono, todas as noites eu pego no sono com facilidade, e sempre tenho um sono profundo e reparador. Eu me relaciono com a vida de uma forma positiva. Eu amo a vida e a vida me ama. Olha aí, são afirmações, né, que passam a ter uma preponderância. Eu me sinto bem na minha companhia e me sinto bem quando eu estou com as pessoas. Me sinto bem sozinho, me sinto bem acompanhado. Eu estou sempre em paz, entendeu? Deus está em mim, me guia e me protege. Lógico, Deus está, né? A gente está mergulhado em Deus, está dentro de cada pessoa, né? Mas é a sensação de, ó, Deus está em mim também, né? Me guia e me protege. Então, essas frases, né? Elas vão se fixando em nós e vão se tornando cada vez mais realidade dentro de nós. Eu me alimento somente do necessário para a minha saúde. Eu me alimento somente do necessário para a minha saúde. Entendeu? Eu me alimento somente do necessário para a minha. Então você vai jogando isso, né? Não é assim, ah, eu me alimento pouco. Você fala assim, eu me alimento pouco, eu me alimento pouco. Daqui a pouco você está lá, anoréxica lá, né? Magérrima, né? Tá só o palito ali, eu me alimento pouco. Quer dizer, não pode, né? A gente tem que tomar cuidado. O modo que a gente trabalha com as frases, o modo como a gente trabalha com as afirmações. A gente tem que ser responsável, consciente, né? De modo que elas contemplem exatamente o que a gente deseja. O equilíbrio, a saúde, né? Isso é muito importante, tá? Certo? Mas isso vai se materializando no campo das formas objetivas, né? Entendeu?
O cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e de sabores, angústias, de tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida. Os bens da vida, né? Pelos recursos da vida, sejam eles quais forem, né? As coisas boas, né? Saúde, bem-estar, harmonia, entendimento, né? Bom relacionamento, recursos para sobrevivermos, né? De todos os tipos, tá? A Lia colocou na mentalização, chega uma hora que grava no espírito. Então, esse gravar no espírito é essa fixação, né? Porque esses departamentos da mente são departamentos do espírito, do ser pensante que somos, né? Nós somos esse ser pensante que foi usando esses departamentos da mente durante toda a evolução. Só que teve uma época que a gente só tinha até o instinto, né? Aí depois nós entramos na fase razão, né? Aí começou a civilização, na fase razão, né? Então nós estamos avançando aí para patamares superiores, para a intuição, nós estamos avançando, né? E nós podemos usar esses recursos para continuarmos avançando, né? Certo? A cada dia eu estou mais saudável, né? O meu corpo está, as minhas células estão combatendo, minhas células de defesa estão combatendo todos os vírus, bactérias e fungos que sejam nocivos à minha saúde. Olha que importante isso, né? O meu organismo está combatendo as minhas células de defesa, né? A gente pode dizer, né? As minhas células de defesa estão combatendo todos os vírus, bactérias e fungos que sejam nocivos à minha saúde. Por que sejam nocivos à minha saúde? Porque tem muitos que são positivos, tem muitos que são importantes. Aliás, tem vários, né? Em todo o nosso organismo tem vários que são bons. Então não é assim, minhas células de defesa estão matando todas as bactérias, todos os vírus, bactérias. A gente pode criar um problema, né? Então, olha que importante isso, né, pessoal? Né? Eu me relaciono bem com as pessoas, né? Crio relacionamentos sólidos, amizades produtivas, entendeu? Então a gente pode, cada pessoa tem que olhar aquilo que tem sido dificuldade, né? Predominantemente dificuldade, e aí formular frases, né? Que vão dizendo o contrário daquela realidade que a pessoa está vivendo. Porque a pessoa fala assim, ah, Alexandre, mas aí se eu falo assim, parece que eu estou mentindo. Veja bem, a gente tem que entender o que é negativo e o que é positivo. Nós somos criados para o bem. Nós somos criados para a luz. Essa é a nossa verdade essencial. Porque somos filhos de Deus. O mal, ele não é real, ele é apenas sombra. Então, na verdade, o mal é que é mentira. O bem é que é real. Entendeu? Qual realidade você quer? A realidade do mal em nós ou a realidade do bem? Porque só o bem é real. Vocês nunca ouviram falar nisso? Só o bem é real. Então, quando você começa a falar dessas coisas boas e você começa a fixá-las, o Deus em nós vai crescendo, porque o bem em nós vai se estabelecendo. Porque nós estamos chegando num ponto da evolução que estamos descobrindo a importância do bem em nós, a importância do Deus em nós, a importância da inteligência bem utilizada. Isso não é mentira. Isso é a maior verdade que a gente pode viver é essa. É a verdade do bem. Entendeu? Então não se sinta mentindo não quando você trabalhar por essa transformação, porque você está em busca de descobrir o bem em você, de germinar os potenciais divinos dentro de você. Isso nunca vai ser mentira, entendeu? A mentira é o mal. A mentira é as coisas negativas. Isso é que deve desaparecer. A ilusão, né? As ilusões.
tá? Certo, pessoal? Faz sentido? Ok, tá? Isso ajuda muito a gente a entender, né, esse processo, tá? Então a gente pode buscar sem culpa, sem problema, né? Busque o bem, fixe o bem, né? Você não está se alienando, não, você tem perfeita compreensão do que você tem errado. Não é baseado numa alienação, é baseado numa consciência do que você precisa mudar, né? Então, quando você trabalha, é todo um processo consciente, ó, tô tentando mudar, reprogramar comportamentos, emoções, sentimentos, porque eu estou percebendo que eu tenho feito assim, 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 e não está legal. Eu preciso mudar a minha realidade, né? Certo? Pessoal, nós já estamos caminhando já para o final, né? Nosso horário aqui já está dando. Vamos aproveitar essa pausa natural aqui e nós vamos finalizar, né? Certo? Tá ficando claro, né? Tá fazendo sentido, né? Certo. É buscar tudo de bom, né? Lógico que sem ansiedade, sem expectativas assim de melhoras imediatas, não. Simplesmente adquirindo o gosto por pensar de uma forma saudável, o gosto de mentalizar o que é saudável, né? A mudança, pessoal, vai ocorrer espontaneamente, porque a semeadura você está fazendo todos os dias. Todos os dias, lá 5 minutinhos, 10 minutinhos, você faz a sua semeadura, baseado no Evangelho, pode fazer uma prece antes, pedir ajuda, os Espíritos ajudam, porque estão vendo o seu esforço, estão vendo a sua vontade, estão vendo a sua disciplina. Como é que não vão ajudar? Agora vai dizer que isso não é esforço, que não é trabalho? Olha só o tamanho desse trabalho. Só que é um trabalho bem direcionado, né? Então vale a pena, tá, pessoal? Vale muito a pena, tá? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, vamos pedir novamente, né? Ao nosso Mestre Jesus, que possamos nos despedir neste momento, mas continuando ligados a Ti, continuando ligados aos bons espíritos, ligados ao Deus em nós, ligados a tudo o que há de positivo, que pode ser cultivado, pode ser ampliado, desenvolvido em nós e em torno de nós, para que a vida se engrandeça, se enriqueça de bênçãos, de saúde, de abundância, de equilíbrio, de paz, de harmonia, de bem-estar, de espiritualidade, de compreensão. Então, Senhor, que nós possamos fazer esse reino dos céus, que tu viestes iniciar a instalação dentro de cada um de nós, nos nossos corações, que ele possa crescer, se ampliar, se expandir e se fixar em nosso mundo, através do cultivo do bem diário que começamos dentro de nós e estendemos para as nossas mãos, para as nossas atitudes, para o nosso campo vibratório, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para a casa espírita, para as instituições que a gente participe, expandindo o bem, expandindo a luz, expandindo o amor e preenchendo os espaços com a tua luz e com a tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo e que possamos permanecer então contigo hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, pelo carinho de todos, tá? E pela participação de vocês aí, tá bom? Sempre maravilhosa, né? Somos muito gratos. Então amanhã a gente tá juntos de novo, né? Amanhã a gente tem aqui né? Estamos caminhando para o finalzinho do nosso lar. Não sei se a gente termina amanhã, mas enfim, né? A gente tá nos últimos instantes aí. Então amanhã às 20 horas a gente está de volta aqui, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Muita paz para todos. Até mais.